Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Seguimos com o projeto especial, essa nossa série especial, que é a leitura comentada do livro Nosso Lar, sempre na companhia das atentas colegas Sandra Rodrigues e Sandra Curado. No episódio anterior, vimos o capítulo 9, o problema de alimentação. Lísias contou a André Luiz como foi difícil, e para não dizer tumultuado, convencer alguns habitantes do nosso lar a deixar de lado as comidas, digamos, materiais, e substituí-las por algo mais fluídico e apropriado para o mundo espiritual. Este episódio teve também lições importantes sobre a diferença entre esclarecer e impor. E hoje chegamos ao capítulo 10. Todo mundo fazendo ola aqui, a Sandra fazendo ola. Passou rápido, hein? Bom, agora faltam só 40 capítulos para encerrarmos essa obra de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. Contagem regressiva à parte, vamos continuar acompanhando o City Tour de André Luiz pelo nosso lar, tendo Lísias como guia turístico. Na descrição do episódio temos links para o capítulo e textos mencionados. Então vamos lá. Capítulo 10, No Bosque das Águas. Então começa aqui o André Luiz. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Gente, eu preciso só fazer uma parada aqui, porque quando eu li o Nosso Lar pela primeira vez, a coisa que mais me incomodou foi esse ônibus. Eu falei, pô, eu não quero ir para o plano espiritual e ir para um lugar que precisa andar de ônibus. Mas, enfim, é só uma recordação do meu momento ao ler pela primeira vez o Nosso Lar. Mas vamos seguir aqui. Pois é um ônibus bem confortável, vai. Lê aí que você vai ver. Então, mas aí a gente fica pensando, o espírito precisa de ônibus, o espírito precisa de cajado, precisa de muro, precisa de... Bom, enfim, vou ficar quietinho, não vou falar mais nada. Vamos em frente aqui. Bom, o aeróbus, ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra, constituída de material muito flexível. Tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda, que é a cobertura, né? Mais tarde, confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados, ou seja, estão acomodados convenientemente lá no recinto confortável, estão dentro lá do ônibus, né? Seguimos silenciosos, experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos, quase como se ele estivesse num outro país, fazendo turismo. A pessoa fica um pouco assim, né? Até entender o que está acontecendo, está fora do seu habitat. Mas a Sandra Rodrigues quer fazer um comentário sobre isso. Vamos lá, Sandra. Pois é, mais uma vez aqui um assunto que nos causa estranheza e perplexidade. O tal do aeróbus. Como é possível um meio de transporte no plano espiritual? Eu vou confessar aqui para vocês que não foi fácil, mas eu tentei achar uma possível explicação no livro A Gênese, de Allan Kardec, para essa aparente materialização no plano espiritual. Vejam o que eu encontrei no capítulo 14. Kardec nos diz assim: dentro da relatividade de tudo, os fluidos têm para os espíritos que também são fluídicos uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre, tangíveis, né, que pode se tocar. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea, delicada, fluida. Há alguns fluidos pertencentes a um meio tão diferente do nosso
que dele só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Então, o que dá para entender aqui é que nós, que vivemos neste mundo material, não temos nem capacidade para compreender esses fluidos, e que os espíritos conseguem manipulá-los e materializá-los, moldando e construindo o que for necessário para eles no mundo espiritual. Não como a nossa matéria, mas uma matéria etérea, mais delicada e fluida, que inclusive foge à nossa percepção e entendimento. Seguimos aqui para a nossa leitura. Diz aqui o André Luiz. A velocidade do aeróbus era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas, ou seja, agrupadas, no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Sandra Curado, o que você gostaria de falar sobre esse passeio aqui? Aeróbus à parte, vamos falar um pouquinho sobre tempo. Como é o tempo na espiritualidade? Então, vamos ver o que diz Kardec no livro A Gênese, capítulo 6, no item 2. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Então, se tudo é presente, como é que André Luiz percebe que, mesmo estando em alta velocidade, ele precisou de 40 minutos para percorrer uma longa distância? Então, nós vamos consultar o Livro dos Espíritos, na questão 89. Kardec pergunta: os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? E a espiritualidade responde: sim, mas rápidos como o pensamento. Bom, ok, respondido isso, a gente vai precisar ir para a questão seguinte, para 90, para ver se elucida um pouquinho mais. Então, Kardec pergunta de novo: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre ou é subitamente transportado para onde deseja ir? E eles respondem: as duas coisas. O espírito pode, se quiser, dar-se conta da distância, mas essa distância pode desaparecer por completo. Isso depende da sua vontade, da sua natureza, se mais ou menos depurada. Bom, então aqui fica claro que, se considerarmos que no mundo espiritual tudo depende da capacidade evolutiva do espírito e o pensamento é o seu meio de locomoção, então toda essa descrição de André Luiz é tão somente sensações que ele ainda traz da matéria e que aos poucos vai desaparecer por completo. Bem, o André Luiz, então, quando ele chega lá nesse lugar, ele começa a fazer a descrição. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes, o bosque em floração maravilhosa embalsamava, ou seja, perfumava o vento fresco de inebriante, delicioso perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas, suaves. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, ou seja, flores azuis, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Ou seja, então estava refletindo o céu, aquilo que ele está querendo dizer para nós. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. A observação ensejava, ou seja, possibilitava
indicava, considerações muito interessantes. Mas Lísias não me deu aso, não me deu oportunidade a perguntas nesse particular. E aí, Sandra Rodrigues? Eu achei isso o máximo, tão romântico, né? Já pensou que podemos ter um crush no mundo espiritual e encontrar com ele lá no Bosque das Águas? É demais, né? Bom, brincadeiras à parte, vamos ao lado sério dessa questão. Na página 421 do Livro dos Espíritos, tem um comentário de Kardec que diz assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu. Vejam aqui que Kardec fala reencontrar. Então, é porque já se encontraram ou em outras vidas ou lá no plano espiritual. Na questão 291 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: além da simpatia geral vinda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? E a resposta: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material. Porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. E será que existe essa metade da laranja, essa tampa da panela, ou almas gêmeas? Porque esses conceitos nos dão a ideia de que uma coisa completa a outra. E será que é assim? Vamos ver o que Kardec nos diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Minha resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse metade de outro, ambos estariam incompletos uma vez separados. Então, Kardec nos fala aqui que somos espíritos únicos, individuais e completos. Ele não nos fala de almas gêmeas, mas de espíritos afins, com afinidade. Aquelas pessoas que, quando chegam perto de nós, o nosso coração transborda de alegria, que nos faz sentir bem, nos faz querer sermos pessoas melhores. São espíritos que se auxiliam mutuamente, inclusive na evolução espiritual. É uma conexão espiritual. E que sorte, né, de quem encontra esse espírito afim, tanto aqui como lá no plano espiritual. Voltamos aqui. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu o Lísias para o André Luiz. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Sandra Curado. Antônio, aqui nós somos apresentados ao grande reservatório da colônia, o Rio Azul, que, como vimos anteriormente, nasce num lugar de exuberante beleza e alto padrão vibratório. Bom, primeiro Lísias nos conta sobre a distribuição dessa água ali pelos mistérios, depois ele fala sobre esse oceano de substâncias fluídicas derramadas pela dimensão espiritual que balsamizam a Terra, porém elas são invisíveis aos nossos olhos. Fazendo aqui uma breve introdução, a água, como conhecemos, é um dos componentes mais simples e receptivos da Terra. A ligação entre dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio se transforma nessa substância essencial para a vida, que, junto com o ar, o fogo e a terra, compõem os 4 elementos da natureza. Agora, voltando aqui para o livro, né, para o nosso lar, não nos foi revelada a nascente dessas águas tão sutis, como disse Lísias, quase fluídica. O que a gente sabe é que toda matéria mais densa ou mais fluídica, ela tem por elemento o fluido cósmico universal,
que, de acordo com a codificação espírita, pode ser conceituado como matéria primitiva, de maneira que suas modificações e respectivas transformações dão origem ao que é orgânico e inorgânico, e é suscetível a inúmeras combinações que permeiam ali todo o universo. Então, o que a gente pode entender é que essa água aí do mundo espiritual, ela só pode ser um elemento deste fluido primitivo. E no livro dos Espíritos, na questão 22, então Kardec pergunta para a espiritualidade: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas? Então, eles respondem: do ponto de vista de vocês, são, porque falam somente do que conhecem. Mas a matéria existe em estados que ignoram. Por exemplo, pode ser tão etérea e sutil que não cause nenhuma sensação aos sentidos humanos. Contudo, é sempre matéria, embora para vocês não o seria. Essa explicação é boa, bem simbólico também, juntando um pouco a água aí com o fluido cósmico universal, enfim, né? Pode realmente ter muita similaridade e é uma boa explicação aqui para essa questão que o Lisa está explicando para o André Luiz. Voltamos aqui, então, que o André Luiz está um pouco pasmo com tudo aquilo, né? Então, ele falando aqui: notando as magníficas construções que me fronteavam, ou seja, estavam em frente, interroguei, porque estava vendo aquelas caixas d'água. A que ministério está afeto ou subordinado o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra, porque, como vocês se lembram, na explicação que o Lísias deu, acho que uns 2 capítulos, o Ministério da União Divina é o local é o ministério que está em contato com as altas esferas espirituais. Então, como que pode o Ministério da União Divina ficar se preocupando com uma coisa tão material que seria a água? Por isso que a dúvida do André Luiz e como que eles conseguem conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu e obtemperou, argumentou, explicou, prazenteiro, animado. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nessa cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores, semelhante dádiva. Sandra Rodrigues, o que você gostaria de falar aqui sobre essa questão das águas? Esse livro, O Nosso Lar, já nos trouxe tantos ensinamentos importantes, né, de como devemos agir para vivermos bem a nossa vida espiritual após o desencarne. E agora, neste capítulo, vem nos dar um alerta para vivermos bem aqui no nosso planetinha. Seria uma conscientização de que a água é um recurso precioso, um presente de Deus para nossas vidas. E que nós, aqui encarnados, temos o dever de cuidar e respeitar a natureza e todas as bênçãos que Deus nos dá através dela. No Livro dos Espíritos, o capítulo 5 é sobre a lei da conservação. E na questão 704, Kardec pergunta aos espíritos de luz: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? E a resposta: sim. E se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir, de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então, a natureza nos dá em abundância tudo o que nós precisamos. Se nos falta, é por causa do nosso egoísmo, porque mesmo recebendo em abundância, o que nós damos em troca é a destruição. Nós somos tão egoístas e desatentos que precisamos ouvir ou ler nos noticiários diariamente
que os reservatórios de água estão vazios para começarmos a pensar em economizar. Porque se não ouvíssemos, continuaríamos tomando banhos demorados, lavando a louça ou escovando os dentes com a torneira aberta. Então, mais uma vez, um importante aviso, um alerta aqui para nós. Quando você falou de egoísmo aí, falando dessa questão que todo mundo podia ter o que comer, né? Mas o problema, além dessa questão que tem a questão do supérfluo, como o Kardec colocou e tudo mais, mas também tem a questão que para nós fica cada vez mais grave e mais evidente, que é a distribuição também, que é muito díspare em nosso país, em vários lugares do mundo. Também tem essa questão da desigualdade, que é algo que a gente precisa, como sociedade nesse planeta, caminharmos para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Mas eu queria pegar carona também nesse seu comentário, Sandra Rodrigues, porque eu sou, como vocês sabem, sempre falo muito sobre de algumas questões que são colocadas no nosso lar, e eu falo muito que pode ser a influência do momento histórico, tendo aí uma interferência naquele processo, seja aí pelo médium, seja talvez pelo espírito, a gente não sabe, mas há muitas questões que às vezes podem vir aí a influenciar na hora da escrita. Mas aqui a gente tem que reconhecer que nós estamos falando de um livro que foi escrito em 1943. 1943, estava lá na Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E, com certeza, a questão da água, a questão do meio ambiente, essas questões estavam bem longe do radar das sociedades, das pessoas. Ninguém estava dando a menor importância para isso, que é uma questão que vai ficar muito mais evidente a partir da década de 1970. Por exemplo, em 1970, criou-se aí o Dia Mundial da Terra. 2 anos depois, a ONU estabeleceu o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho de 1972. E depois, em 93, foi instituído aí o Dia Mundial da Água, que é o dia 22 de março. Mas em 1943, isso não era uma realidade. E aqui realmente é algo muito interessante, está chamando a atenção para uma situação quase visionária aqui. Aqui não tem um momento histórico, aqui realmente é algo que está vindo um aviso do plano espiritual naquela época. E, repito, André Luiz estava trazendo esse tema já em 1943, quando ele fala aqui, ó, na Terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Sigamos aqui com o nosso Lísias, que estava todo explicando, estava todo feliz, estava todo animado explicando aqui para o André Luiz sobre essa questão da água. Então, vamos lá. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Aqui no nosso lar. Então, lá ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de adquirir determinadas qualidades, né? Por isso que ele está falando de suscetíveis aqui, determinadas qualidades de serem captadas na luz do sol e do magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí as suas bases. Sandra Rodrigues. Bom, aqui o Lísias nos fala sobre a água como alimento e remédio, que isso pode acontecer através do magnetismo espiritual. Ele ainda fala que os responsáveis por essa manipulação estão no Ministério do Auxílio. Na maioria dos centros espíritas, após o passe, eles oferecem água fluidificada aos assistidos. E nós também, quando fazemos o Evangelho no lar, geralmente colocamos uma garrafa de água para ser fluidificada pelo plano espiritual. Vamos ver o que Allan Kardec nos fala sobre essa magnetização da água no capítulo 8 do Livro dos Médiuns. Então, o que seria essa magnetização? Ele diz assim, é o resultado de um processo onde a água, excelente condutora de força eletromagnética, absorve os fluidos sobre ela projetados. As alterações ocorridas na água em decorrência dos fluidos salutares ali depositados são destinadas ao equilíbrio de enfermidades físicas e espirituais. No item 129, ele diz, pela ação de sua vontade, o espírito também pode agir sobre a matéria elementar e conseguir uma transformação íntima que lhe conceda determinadas propriedades. Uma vez que o espírito pode exercer uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, ele está falando aqui da água, utilizando apenas a sua vontade, compreende-se que ele possa não apenas formar substâncias,
mas também modificar-lhe as propriedades, usando como elemento reativo a própria vontade. Esta teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido do magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água através da vontade. Então, aqui Kardec nos fala que é um fato inexplicado naquela época e até hoje é assim, não tem comprovação científica. Porém, para nós espíritas, não importa muito se há essa comprovação, essa explicação, porque Kardec nos ensina sobre a força do pensamento e da vontade. Ele diz: a vontade é um atributo essencial do espírito, ou melhor, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca chamada vontade, o magnetizador age sobre a matéria elementar, que em seguida reage sobre os seus componentes, possibilitando assim a transformação de suas propriedades íntimas. Então, eu acredito sim que a água fluidificada através do pensamento e da vontade tem esse efeito salutar, curativo, e no caso do nosso lar, serve até como alimento. E daqui a pouquinho a Sandra Curado vai dar outros exemplos sobre essa questão aí da água, essa influência do pensamento na água. Então voltamos aqui para o Lísias, as explicações que o Lísias está dando. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Então, agora estamos sabendo por que a água está indo lá para esse ministério da união divina. Então, agora tem uma explicação técnica aqui que o Lísias está dando para o André Luiz. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo ao ponto longínquo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio da nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido, diz o André Luiz, deslumbrado com as explicações. No planeta, objetei, ou seja, alegou em sentido contrário, jamais recebi elucidações, explicações dessa natureza, disse aqui o André Luiz. Aí o Lísias explica. O homem é desatento há muitos séculos, olha aquilo que eu estava falando em relação a essa questão aí da água, né? Interessante isso. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária, o elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, isso aqui é bacana, gente, virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo, enaltecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Estamos chegando lá, estamos dando importância para a água, mas não muita, porque ainda temos muitos problemas. Segue aqui o Lísias. Compreenderá, então, que a água, como fluido recreador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carreia, ou seja, carrega os resíduos dos corpos, principalmente na questão do banho, né? Mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Sandra Curado. Então, aqui nesse parágrafo, Lísias fala da desatenção do homem em relação à água. Como você mesmo já pontuou há pouco, Antônio, ele já nos deixava um grande aviso sobre a importância da preservação dessa bênção do Criador. Ele fala também da importância de manter a vibração elevada em nossos lares, pois a água pode absorver os baixos padrões mentais dos moradores. Bem, quando eu li esse capítulo,
em especial esse parágrafo, eu logo me lembrei do pesquisador japonês Masaru Emoto, que fez alguns experimentos submetendo moléculas de águas a diferentes sentimentos humanos, palavras e até músicas. A água que recebeu as energias boas formou assim imagens belíssimas, e a água que recebeu energias ruins tinha uma coloração ali opaca e formas bem distorcidas, feias, né? Mas aí eu queria contar para vocês o seguinte, que quando eu fui fazer a pesquisa sobre esse trabalho, eu me deparei com vários artigos se posicionando contra. Várias tentativas foram feitas para repetir os resultados, mas não houve êxito. Olha, eu particularmente acredito na pesquisa. A Sandra nos disse há pouco que acredita que, através do pensamento e da vontade, a água fluidificada se transforma em algo salutar. Eu acredito que sim, modificamos o meio em que vivemos através do nosso padrão vibratório. Mas, como estamos aqui fazendo um estudo sobre o livro Nosso Lar, e não nos baseando em machismo, então fica a informação de que, apesar de ser um belíssimo trabalho, não há comprovação da veracidade. E fica a critério de cada um acreditar ou não. Não é mesmo, Antônio? É muito difícil para a ciência, né, com os mecanismos que tem, com os instrumentos que tem, conseguir comprovar muito das coisas que nós, espíritas e espiritualistas, acreditamos. Só para ter uma ideia, por exemplo, a homeopatia, que foi criada em 1796 lá pelo médico alemão Samuel Hahnemann, até hoje continua sendo um assunto de divergência. A grande maioria não de médicos e cientistas não aceita a ideia da homeopatia. Então, acho que a gente tem que ficar mais tranquilo em relação a isso. Temos uma série de explicações muito plausíveis dentro, para nós aqui espíritas, dentro do livro dos espíritos, dentro da codificação espírita. E um dia isso vai ser comprovado, um dia. Hoje vai ser muito difícil. O que a gente tem que ter, acho que é paz de espírito, não ficar tão aflito com relação a isso. O que nós temos que usar essas informações todas que estão lá, principalmente no livro dos espíritos, aqui mesmo no Nosso Lar, é pegar as coisas que nos importam para conseguirmos ser pessoas melhores, espíritos melhores, melhorar a nossa vida. É só para a gente ter um pouco de tranquilidade e não ficar tão aflito com essas questões da ciência. Certo, Sandra Curado? O que mais você gostaria de falar sobre esse assunto? Só para encerrar esse capítulo todo dedicado à água, vamos falar mais um pouquinho sobre a importância desse elemento essencial à vida. O planeta Terra é constituído por 2/3 de água e o corpo humano por mais de 70%, deixando claro que sem a água não existe vida. Ela tem um simbolismo também de regeneração. Quem não se sente renovado após um banho de mar, um banho de cachoeira, de chuva, ou até mesmo no banho nosso de cada dia? A água é vida. A água é muito importante para nós. Nós sabemos que a vida humana está conectada diretamente à qualidade da nossa água, tanto a água de dentro como a água ao entorno de nós. Então, cuidemos da água. É isso aí. Bem, e assim encerramos o capítulo 10. E na próxima quarta-feira, vamos para o capítulo 11, Notícias do Plano. Lísias conta a André Luiz sobre outras colônias espirituais e como os habitantes de Nosso Lar se preparam para a reencarnação, na próxima quarta-feira. Bom, avisos feitos, leitura comentada do capítulo está aí, né? Finalizada essa leitura. Vamos agora para a conversa com as nossas queridas ouvintes e estimados ouvintes. Participe aqui também, nos enviando mensagens pelas redes sociais de O Espírito do Evangelho. Temos páginas no Instagram, Facebook, Twitter, canal no YouTube e grupos no WhatsApp e Telegram. E recebemos uma interessante questão sobre o trepidante capítulo 9, Problema de Alimentação. A Maria do Socorro fez a seguinte pergunta: se espírito não tem um órgão e por isso não precisaria se alimentar, como explicar que eles ouvem, enxergam e falam? Pergunta aqui a Maria do Socorro. Excelente questão. Normalmente eu faço uma brincadeira em sala de aula
costumo fazer uma farta distribuição de bônus hora para boas perguntas e comentários que são feitos lá na sala. E se você fosse a minha aluna, receberia um bônus hora por essa pergunta. E para respondê-la, nós vamos para Kardec, claro, sempre Kardec. Kardec é o nosso norte aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 257, que tem um título, né? Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Kardec nos diz o seguinte lá, vamos prestar bem atenção nessa resposta, que é bem interessante e responde, em parte, essa questão da Maria do Socorro. As sensações agradáveis ou não são transmitidas ao espírito pelo perispírito. Sabemos, diz Kardec, que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o seu ser, e não apenas de certos órgãos, como nos homens. Ou seja, nós aqui sentimos tudo isso pelos nossos órgãos, né? Mas no mundo espiritual, como isso funcionaria? Pelo perispírito. Mas, diz Kardec, ainda uma vez, mas de que forma isso acontece? Quer dizer, de que jeito isso se processa no perispírito? E aí ele responde de uma forma muito sincera: isso é o que não sabemos. Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos, diz aqui Kardec na sequência, não podem explicar-nos, porque a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos, assim como na língua dos selvagens não há termos para a expressão de nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas, aqui explica Kardec. Em seu último livro, A Gênese, lá no capítulo 14, no item 22, ele informa de novo, né, que o espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser, tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Mas, novamente, Kardec não tem ainda a informação, não consegue explicar como isso ocorre no perispírito. É a mesma situação da memória, por exemplo, né? Nossas recordações ficariam gravadas no perispírito, porém, como isso ocorre? Ainda não sabemos. Esperamos que a resposta tenha sido esclarecedora, pelo menos em parte. E você, Sandra Rodrigues, o que você separou de mensagens aqui para nós? Pelo Facebook, a ouvinte Elizabeth Ribeiro Olives diz que O Nosso Lar tornou-se livro de cabeceira dela. As obras de André Luiz nos ajudam a prosseguir em paz, principalmente quando perdemos pessoas que mais amamos, explica a Elizabeth. Também vamos enviar aqui um oi para o Luiz Eduardo, que adorou o comentário da Sandra Curado no último programa. Para a Sandra Sonageri, a Marisa Montanaro e para a Cristina Costa, que diz ter adorado o capítulo 8, Organização de Serviços, e mandou um parabéns a todos. Obrigada, Cris. Isso. E lembrem-se de seguir nosso canal, O Espírito do Evangelho, lá no YouTube. Se você ouve o programa pelos aplicativos de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple, também não deixe de nos seguir por lá. Assim você sempre será notificado dos programas novos e não perde nenhum episódio. Marque na agenda, hein? Na próxima quarta-feira temos mais um encontro marcado. Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus.